Salve, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? E como vocês podem ver, é um final de tarde aqui em Varginha e eu vou dar só uma chegadinha ali em Três Pontas. Aproveitar e já fazer um vidinho pra vocês. Deixa eu ver aqui, tá filmando. Muito bom. Camerazinha piscando, tá tudo certo. E hoje em especial eu ofereço esse vídeo, tá? Pra Ana Lúcia Fernandes. A minha querida seguidora. E ela me pediu um vídeo, depois vocês vão entender sobre isso. Sobre a questão da perplexidade. Eita, que coisa louca, filho. Mas não tem nada de mistério, não. Faz o seguinte, vai assistindo aí a vinhetinha, que daqui um pouquinho nós estamos nessa estrada, ó. Indo igual essa galera, ó. Rumo a Três Pontas, a cidade do Santo Padre Vitor. Fechando o capacetom. Vamos lá. Simbora! Salve, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Tá tudo certinho aqui, conferindo. Carrinho passando, vai com Deus. Plaquinha. Obrigado por sua visita, volte sempre. Daqui um pouquinho tô aí. Hoje aquele rolezinho. Aquele rolezinho assim, mototerapia que a gente gosta, meus amiguinhos. Meus amiguinhos. E não tem coisa melhor. O tempo está começando a querer dar uma viradinha. Antes que ele faça o serviço dele. Marcão tá na estrada. Para dar aquele rolezinho maroto. E ao mesmo tempo conversar com os meus amiguinhos. É isso aí, galera. Tá boa estrada. Eu pensei em ir pro lado ali da Fernão Dias, mas, cara, eu gosto das paisagens desse lado aqui. Aí no finalzinho acabei cedendo. Falei, vou matar saudade um pouquinho da estrada de Três Pontas. E vamos que vamos. Vamos matar saudade. Que é bom demais. Camerazinha, tudo certinho. Bem, mas como eu disse para os senhores, o vídeo de hoje é respondendo, né, a minha queridíssima Ana Lúcia Fernandes, que ela pediu o seguinte vídeo pro Marcão. Ela me explicou mais ou menos o seguinte, que muitas das vezes nós olhamos assim tanta coisa horrorosa na mídia, no nosso cotidiano, nas notícias diversas, né, nos veículos de comunicação, e aí não vão entrar muito nesse mérito, tá, dessa exploração midiática da violência. O pessoal às vezes fala assim, a mídia fica hiper explorando o Covid e tal. Moçada, mas por que ninguém fica falando mal de programas que exploram a violência todo dia? E todo mundo dá audiência e gosta disso, cara. E ficam ali falando de um ato criminoso ali a tarde inteira, sabe? Cozinhando aquilo. E cada coisa mais horrorosa que a outra. E agora, acha que é diferente com o Covid? Não é diferente. A mídia está correndo atrás, não é do interesse só dela, não. Ela está correndo atrás justamente de audiência. E não adianta, o povo brasileiro consome, como que eu posso dizer para vocês, bastante lixo. Eu fico pensando, vendo o pessoal, tem uma galera que põe um adesivo assim, ó: Globo Lixo
nos carros. Cara, mas não adianta nada você chamar a Globo de lixo, sendo que você consome lixo por outros nichos. Entendeu como é que é? Você não pode ver uma coisa errada que você já está acionando ali o botãozinho. Já está correndo atrás. Não pode ver falar de morte, não pode ver falar de acidente, já não pode ver, por exemplo, falar fulano me trollou, que vocês já estão lá clicando para ver o que é a bagaça, filho. Mas não vamos sair do mérito aí do tema proposto pela nossa amiga. Eu acho que a grande angústia da minha amiga Ana é de perceber como as pessoas já normalizaram, e inclusive tem uma coisa pior do que normalizar, é naturalizar a violência. Entendeu como é que é? Porque é muito mais fácil a gente olhar para o mundo naturalizando ou normalizando a violência do que, de fato, observar que tem muita coisa errada. Então, por exemplo, a gente pegar e simplesmente banalizar isso é um mecanismo de certa forma, negacionista. De negar que realmente isso existe de forma latente, patente. Agora é evidente, né? Tem um lado perverso e profundamente sádico no camarada que fica se alimentando diariamente disso. Então, uma das coisas que fez muito bem para minha pessoa foi não me alimentar muito mais de nichos de violência. Não que eu vou viver no mundo encantado de Bob, onde não há violência, onde não há crime, onde não há isso ou aquilo. De forma nenhuma. Mas o que eu vou fazer, meus amigos? Eu vou começar a filtrar isso num nível puramente informativo. Então, tá. Eu vou me antenar nas notícias, mas eu não vou ficar dando palco para pessoas que começam a partir daí a explorar a audiência em torno disso. Então, por exemplo, aqui no canal, se eu encontrar, por exemplo, um acidente na estrada, eu jamais, mesmo que eu borrar ali a cena, alguma coisa assim, eu não vou expor, cara. Vocês me entendem? Esses tempos me contaram que uma aluna, né, há um tempo atrás, quando ainda estava tendo aula presencial, uma aluna estava na sala de aula e de repente ela teve uma convulsão. A menina tem epilepsia. E esta menina estava com uma saia mais curta. Teve gente que ajudou ela e teve gente que pegou e se preocupou em tirar foto da calcinha dela que estava aparecendo. Porque na hora que ela caiu convulsivando, apareceu a calcinha. E aí, Freud explica essas questões. Numa delas é porque o Freud mesmo categorizou algumas bases mentais diferentes. E uma delas ele colocou como perversos. Ou seja, como pessoas que não têm um freio moral, não têm um preparo mental para a empatia. Ou até mesmo pessoas que carecem de estrutura cerebral para tal coisa. Então os perversos, eles teriam uma característica muito mais individualista e, por que não, tá? Nada empática. E essa turma vem crescido nos últimos anos. Exatamente porque na nossa base cultural também nós estamos cada vez mais enfatizando a competição, o individualismo, algumas coisas básicas que a gente trabalhava antes de grupo, de equipe, de sociedade, como
assistir a TV com a família, jantar com a família, estão simplesmente pegando e saindo de campo. Então, cada vez mais precocemente, eu quero o meu espaço, o meu quarto, a minha televisão, o meu celular, o meu carro. E isso ajuda muito nesse processo. Uma outra coisa mais que o nosso amigo Freud ele descobriu foi o seguinte. O Freud tem um princípio ali que ele nomeia como pulsão de vida. Então o Freud acreditava que nós seres humanos, nós somos movidos muitas das vezes somente por pulsões de vida. Ou seja, nós vamos buscar vida, movimento, criação. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, o Dr. Freud começou a receber alguns caras que eram remanescentes do combate mesmo, de guerra, e esses caras tinham ainda muitos pesadelos com guerra, e eram os camaradas que eles estavam totalmente sem essa pulsão de vida. Pelo contrário, eles estavam numa pulsão diferenciada que fazia eles simplesmente ficarem parados, atônitos. Aquele trauma tinha bloqueado eles da busca pela vida. A vida em determinado momento ela parou. E aí o Freud vem com a tese da pulsão de morte, aonde essas pessoas simplesmente pararam, ficaram literalmente traumatizadas em face de toda a violência que elas viram. E isso mostra também a característica que o nosso cérebro tem para se adequar a determinadas situações. Então imagina só uma coisa, a gente escuta o dia inteiro violência, a gente escuta o dia inteiro problemas, e os mecanismos de informação estão muito mais rápidos, acelerados, muito mais eficientes. E daí o nosso cérebro ele vai se acostumando com isso, mas ao mesmo tempo em que nós vamos parando. E quando eu falo parando, eu não estou falando assim parando de caminhar, de fazer uma coisa. Nós vamos parando de ter essa pulsão, essa expectativa de vida, de realizar projetos com muito mais intensidade, de sonhar, de ter esperança, de imaginar coisas melhores. A gente já não acredita mais em muita coisa, e quando a gente chega nesse ponto, a minha mãe de São Paulo, ela fala a seguinte coisa para mim. Ela fala: meu filho, quando você perder a fé e a esperança, seu mundo não vai ter mais sentido. E quando ela fala de esperança, ela está falando de uma expectativa de um futuro, talvez, mais bem elaborado, mais bem estruturado, que talvez as coisas vão ter esse devido fluxo, esse eterno devir que pensadores pré-socráticos como Heráclito de Éfeso já falava. As coisas nunca são estáticas. Uma hora elas estão bem, outra hora elas estão mal. Você pode ver a seguinte coisa: a gente nunca está lá só por baixo. Quando a gente chega lá embaixo, lá, depois a gente volta e cresce mais um pouco, a não ser que nós estejamos em pulsão de morte. Mas quando a gente observa o fluxo da nossa vida, a nossa história tem essa senoide, sabe? Esse gráfico de altos e baixos. Mas quando nós estamos chocados, traumatizados, talvez aquela impressão, aquele estímulo para o teu cérebro, ele foi tão forte, ou então, esses estímulos eles foram tão reforçados, tão reiterados, que você literalmente entrou em pura pulsão de morte. Como um homem-bomba. O homem-bomba é assim. Para você produzir um homem-bomba, primeiro você tem que tirar dele toda a esperança dele e focar aquilo que ele chama de fé, mas não é uma fé verdadeira, é uma fé cega, é uma fé
não raciocinada, para fazer um ato de barbárie, mas com uma roupagem, sabe, de santificação. Então você pode ver, por exemplo, que as pessoas que estão em pulsão de morte, quando elas olham, por exemplo, na televisão, alguém feliz ganhando um prêmio, alguma coisa, elas não dão muita audiência para isso não, porque vai brotar um certo recalque, vai brotar uma frustração. Então elas preferem muito mais assistir aquilo que está dentro, como os espíritas falam, da faixa vibratória delas. E se for possível, ela quer ver gente pior do que elas. Porque é aquele negócio, se eu não tenho expectativa de melhora, pelo menos que eu olhe para quem está embaixo de mim. Eu olhando que tem gente pior do que eu, parece que eu não fico tão perdedor, eu não fico no último lugar. Eu pelo menos, eu sou o penúltimo perdedor, se a gente pode dizer assim, dentro de um sistema meritocrático, classificatório e etc e tal. Então existem realmente pessoas que são hiper bombardeadas de paranoia, de desinformação, de teorias conspiratórias. E essas pessoas, elas acabam num estado psicótico. Como assim? Porque o psicótico, ele não vê mais o mundo com os olhos daquele que recepciona de forma pura. O psicótico, ele passa a olhar o mundo, ou a ótica dele, através da sua psique, através da sua mente. E se a mente dele está bombardeada com memórias hiper reforçadas de só negatividade, é evidente que ele vai ter uma propensão maior de ter reações, respostas negativas. Vocês compreendem, meus amigos? E aí, um desses mecanismos de defesa também, para o próprio cérebro, é gradualmente perdendo a empatia, perdendo a cordialidade, perdendo a amorosidade. É como quando algumas pessoas que estão nessa situação, elas entram em depressão. Uma das características da depressão profunda deixa a moça passar, né? Da depressão profunda é que a pessoa, ela já olha para uma paisagem dessa e ela já não sente mais nada. Ela assiste um vídeo desse que eu estou promovendo para vocês e para ela tanto fez. Ela vê um campo verdejante desse aqui, ó, nada. Olha lá, brotando novamente o verde. Para ela isso não fez nada. E da mesma forma que quando ela vê violência, também não há reação. Só que a violência ainda tem uma coisa mais confortável, de não ver o outro com mais vida do que eu. Porque essa vida está bloqueada. E eu não consigo encontrar mais razão para essa vida. Então o que eu observo justamente é um pouco disso. E por isso mesmo algumas pessoas inconscientemente gostam de assistir filmes com extrema violência, jogar jogos com violência e ao mesmo tempo também assistir filmes que simbolicamente mostram um pouco delas, não somente em violência, quanto filme de zumbis, um Walking Dead, onde mostra na verdade a condição delas mesmas, de celebrados, de pessoas que já não têm mais vida própria, desejos próprios. E daí então, meus amiguinhos, não há mais vida. Olha que legal. Tá ficando bom aqui. Mas estamos chegando em Três Pontas, então eu espero ter esclarecido um pouco para minha amiguinha Ana Lúcia e para os meus amiguinhos do canal. Então, galera,
Curte o vidinho do Marcão. Ah, hoje o clima tá agradável. Mas curte o vídeo do Marcão. Se inscreve no canal. Ative as notificações, meus amiguinhos. Ative as notificações e compartilhe. Amiguinhos. Vamos entrar na cidade de Três Pontas. Fui, meus amigos. Até mais, meus amigos. Nos acompanhe nas redes sociais. Até mais.